Pessoal, último conteúdo, não menos importante, para fechar com chave de ouro, a equação de relato, referência e evidência, e olhando um pouco para o futuro. Como a inteligência artificial entra nessa equação e a inteligência artificial é necessária? Porque em qualquer conversa que a gente tem, o pessoal pergunta, tá, e inteligência artificial? E para falar um pouco sobre isso, convido ao palco o diretor de operações ou COO da Constructim. Além disso, é doutor em economia, para trazer essa reflexão para a gente. Sobe o palco, Arthur Neto. Boa noite ou boa tarde, pessoal. Eu sou a última barreira de vocês antes do coquetel. O Jean já elevou a energia aqui. E, como o Kelvin disse, a minha formação não é de engenharia. E eu sou responsável por encerrar, supostamente com chave de ouro aqui, um evento que eu acho que foi muito legal e com conteúdos muito legais de engenharia. Eu acho que vocês tiveram a oportunidade de ver bons conteúdos de engenharia. E o que eu quero trazer para vocês aqui é uma reflexão, uma provocação que eu espero que faça com que vocês pensem sobre todos os conteúdos que vocês viram aqui durante essa tarde. Então, eu quero falar um pouco sobre como que a gente vai dessas evidências para a inteligência artificial e por que capturar a realidade importa mais do que parece. Meus colegas economistas da Anthropic, responsável pelo cloud, pesquisadores lá, uns meses atrás, eles estudaram o mercado e procuraram estudar qual era o impacto de substituição dos LLMs em cada um dos setores da economia. E aí eles chegaram nesse gráfico aqui. E a gente vê ali gestão, business, computação, matemática, todas elas com alta possibilidade de substituição. Bem alta possibilidade de substituição. Mas o setor de construção, vocês vão ver ali, com baixa capacidade de substituição. O pessoal da Anthropic está certo? Os meus colegas estão certos? Faz sentido isso? A gente passou a tarde inteira aqui vendo várias soluções e a IA não vai chegar lá. E não é corporativista, mas meus colegas estão certos. Eles estão certos. Porque eles não estão falando de inteligência artificial ou de todos os modelos de inteligência artificial. Eles estão falando de LLMs, ou modelos de linguagem. Os modelos de linguagem, é verdade, eles não vão substituir toda a construção civil. Porque, como o Thales falou lá no início, a nossa equação, relatos, referências e evidências. Onde que está a linguagem? Em relatos e referências. Esses relatos e essas referências se conectam com a realidade? Se conectam com a evidência? Muitas vezes não. Eu posso ficar remexendo vários projetos antigos e esses vários projetos antigos vão me fazer um projeto melhor? Talvez. Mas muitas vezes eu vou precisar bater com a realidade. Um LLM vai ser capaz de bater com a realidade? O que os meus colegas estão dizendo é que provavelmente não. E aí é que entram os outros tipos de inteligência artificial. Vocês podem ver no gráfico anterior que transporte também era muito baixo. Mas ninguém duvida que transporte está sendo mudado por inteligência artificial. Transporte está mudando muito. Tem carros autônomos. Lá na Califórnia já tem táxi autônomo, né? A Waymo. Tu pode pedir o carro e ele te leva sozinho. Não tem motorista. Como que eles fazem isso se não é com LLM, se não é com modelo de linguagem? São com modelos de visão computacional. Um modelo de visão computacional ele faz muito mais do que um LLM. Um modelo de visão computacional ele é capaz de se localizar no espaço, ele sabe onde ele está, ele é georreferenciado, ele sabe onde ele está, ele reconhece o ambiente, ele sabe que tem um pedestre, ele sabe que tem uma faixa de segurança, ele sabe que tem um outro carro. A partir disso, ele consegue inferir um contexto, avaliar alternativas e decidir, preciso frear, preciso acelerar, preciso andar para o lado. Esse modelo não é só linguagem, ele precisou entender o mundo físico, ele precisou entender todo o mundo ao redor dele. Então, o problema nesses modelos de visão computacional não é o mesmo problema dos modelos de linguagem, é um problema de correspondência. Correspondência entre mundo físico e mundo digital. As duas coisas precisam conversar. Não adianta eu ter só a parte digitalizada que nunca conversa com o mundo físico. E como que a gente vai trazer o mundo físico?
com a captura da realidade. Mas vamos lá. O que é correspondência no canteiro? O que é isso que eu estou dizendo? Como que eu conecto? Que tipo de inteligência artificial vai conectar o mundo físico com o mundo digital? Essa inteligência artificial, ela vai precisar responder várias perguntas que todos aqui, possivelmente todos não. Eu não, porque eu sou economista, mas os engenheiros, a maioria deles deve conseguir responder aqui. Quando ele olha uma foto dessas, ele sabe dizer onde ele está. Ele sabe o pavimento, ele sabe o ambiente, ele sabe a orientação, ele sabe se está olhando para a direita, para a esquerda, para frente. Ele sabe dizer o que existe nessa foto. Os objetos que existem, é um tijolo, é uma viga, é um pilar, quais os materiais, de que são feitos, quais as atividades que estão acontecendo ali. Ele também sabe dizer o que deveria existir, porque ele consegue comparar com o projeto, com o cronograma. Ele sabe que método devia estar sendo usado ali. E ele sabe dizer qual a diferença entre o que deveria existir e o que de fato ele está vendo. Tem um progresso, tem um desvio, tem algum tipo de risco. E, logo depois disso, ele decide o que precisa ser feito em relação a isso. A IA da construção civil não é só o LLM. Não é o Claude, não é o ChatGPT. A gente pode ficar revirando o Claude e o GPT durante muito tempo e eles não vão responder todas essas perguntas, porque eles não sabem se situar dentro de uma obra. Eles não sabem onde eles estão, eles não sabem identificar objetos. Alguns deles até estão avançando, mas não totalmente. E quando a gente resolver essa correspondência, e na verdade a gente está resolvendo, a gente vai destravar muita coisa que a gente ouve bastante, vocês nos perguntando, que é a atualização automática de progresso, detecção de desvio automático, previsão de retrabalho e até mesmo a robotização. Um robô, para andar na obra, que nem o que a gente estava vendo antes, mas que vai construir, ele precisa entender tudo isso, ele precisa se localizar, ele precisa saber todas as coisas. Se ele não consegue se localizar, ele não consegue estar lá construindo. Então, a gente só vai destravar tudo isso quando a gente solucionar o problema de correspondência entre mundo físico e mundo digital. O mundo digital tem que ser o mais parecido possível com aquilo que a gente vê no canteiro. Agora, correspondência ela não está totalmente resolvida, como vocês bem sabem. Porque se tivesse resolvida, a gente tinha progresso automático, a gente sabia desvio, a gente já estava dizendo... A gente faz questão, inclusive, né, Thales, de entregar isso o mais rápido possível. E a gente vem trabalhando rápido para tentar entregar isso. E eu tenho certeza que a gente vai entregar. E não só a gente. O mercado está andando rápido para resolver esse problema de correspondência. Mas, além disso, captura da realidade já dá valor. A gente não precisa de nada disso. A gente não precisa dessa correspondência entre mundo físico e mundo digital plenamente para tirar valor. E eu acho que essa é uma coisa que eu quero que vocês reflitam. Cloud e GPT não vão salvar vocês sozinhos. Então, só Cloud e GPT não faz milagre. 2, captura da realidade já entrega valor, e muito valor, indiferente se tem progresso automático ou não. E acho que vocês viram muitos casos aqui, nenhum deles sobre progresso automático, e todos entregando muito valor. Então, acho que a minha reflexão é essa. A gente quer muito progresso automático e a gente vai entregar. E eu acho que vai ser muito rápido. Não vai ser com LLMs. Mas o ponto que eu quero trazer é que o gargalo de verdade, quem vai usar esses modelos de progresso automático, de desvio automático, é quem estiver capturando. Como o Thales disse, não adianta começar a capturar em 2028. Quem já tiver dado, quem já tiver informação, já vai estar aproveitando todo o retorno de captura da realidade, criando a base de dados para poder usar o tipo de IA que a gente está sonhando. Então, o gargalo de verdade é capturar a obra estruturada, de forma estruturada e conectada. Não é um monte de foto no Drive. Não adianta ter um monte de foto no Drive. É capturar a foto completa, sem subjetividade, com dados estruturados e conectados. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a próxima fronteira ela depende do que a gente captura hoje. Então, vocês estão vendo ali, ó, o alicerce de tudo que a gente está imaginando e que a gente quer ver e a gente provavelmente vai ver, ou melhor, quem vai ver é quem estiver capturando, quem tiver capturas, quem tiver o mundo físico digitalizado.
A partir das capturas, com dados estruturados, conectados, vai ser possível avaliar e decidir. Isso um humano já pode fazer com dados capturados e estruturados. E um robô ou uma IA também vai ser capaz em muitos casos. E trabalhando junto, com certeza, a gente vai alcançar outros níveis de produtividade. Esse é o meu fechamento, pessoal. Acho que eu quero que vocês pensem sobre isso. Pensem sobre a importância de capturar. Ela é mais importante do que parece. E não só a Construtim, mas acho que todos aqui são pioneiros de captura da realidade. Todos nós, e todos os cases que a gente viu aqui, nós somos pioneiros de captura da realidade, e a gente está trazendo um tipo de tecnologia que já é padrão, fora do país, para o nosso país, com cases impressionantes. Realmente, eu não sou engenheiro, mas eu achei o que eu vi hoje impressionante. E eu acho que a gente tem que se orgulhar do que a gente está fazendo, mas a gente não pode parar. A gente precisa continuar capturando e avançar essa categoria e melhorar cada vez mais a engenharia civil do país. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Neto. Chegamos ao final da área de conteúdos, pessoal. E agora, mais uma vez, eu vou pedir para vocês preencherem a pesquisa de satisfação. Agora podem preencher mesmo. E enquanto vocês preenchem, eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao pessoal que topou compartilhar um pouco de conteúdo aqui com a gente. Então, todas as empresas parceiras que estiveram aqui, Faro, Grupo Simon, TOTUS, Construflow, Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, MRoscal, TimeNow, BeamStart, Laika e Predialize, muito obrigado por dividirem esse conhecimento que vocês têm. Eu tenho certeza que cada um aqui absorveu pelo menos um pouco de cada uma das áreas. Quero agradecer também todo o nosso time da Constructim pela organização, desde a curadoria, desde a organização, o time de marketing, e principalmente a Isa e o Matheus, que eles não aparecem, mas sem eles não seria possível isso. Deu muito certo, gente. E, por fim, agradecer a todos os presentes. Eu sou muito feliz por vocês acreditarem na captura da realidade. Porque, um ano atrás, a gente fez um evento para 80 pessoas. E foi difícil trazer 80 pessoas. Esse ano são 300. Ano que vem, 1000, quem sabe? Mas a gente quer fazer com que todo mundo acredite na captura da realidade e que isso realmente seja um caminho para a gente ter mais certeza, mais transparência e gerir melhor os canteiros de obra. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores, TOTUS, BeamStart, Construflow, Faro, Grupo Simon, Laika, Pars, Predialize e TimeNow Engenharia.